capítulo 20. João, capítulo 20. Vamos ler. Hoje vamos ler. Já estamos todos em João 20. Amém. Já? Assim diz a palavra do Senhor. Amém. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada, quando se ouve a falar quem é o discípulo do amor, é João. Quando te perguntarem, na Bíblia qual é o livro do amor? Há quem pensa que é Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é mais um livro de sedução. Amém? Amém. É um livro mais de sedução, um livro de encanto. Mas o livro de João é um livro de amor. É um livro onde João fala muito de amor. João tinha o dom de amar. Amém? Amém. Muito amor aqui no livro de João. E então, ele aqui vai dizer que o outro nem falaram mais, que falou para Simão Pedro e João. A Bíblia vai dizer para aquele que ele muito amava. Todos já sabiam, né? Aquele que falam, todas as mães já sabem. E aí todas as mães, todos os pais, todos os discípulos já sabiam que o discípulo do amor era João. Né? Está dizendo, então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Dobrado o quê? E separado das faixas de linho. Alguém pode ler esse versículo 6? Assim diz a Que palavra tem uma do Senhor. tradução diferente. Se for igual. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados. Amém? Amém. E como pode continuar no 7? E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, poderoso, maravilhoso, grande em glória, em graça e poder. Tu és o Deus soberano, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Pai, a palavra não é minha, a palavra é tua, papá. Pai, os filhos que estão aqui são todos teus, papá. Se vieram até nós é porque o Senhor assim concedeu a graça, papá. Se vieram até nós é porque o Senhor assim permitiu, Pai da glória. Pai, nós estamos aqui apenas para passar a tua palavra. Não somos melhores do que eles, papá. Nem mesmo do que aqueles que já morreram, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir, meu Pai, a tua ordenança. Pai, porque estamos presos contigo, estamos cativos em tua obediência. Venha falar conosco. Venha falar para nossas vidas. Venha falar para os nossos corações. Pai, retira todo o espírito contrário à tua palavra. Retira todo o impedimento. Retira todo, meu Pai, todo o espírito de mulher forte, homem forte, criança forte. Todo Golias, meu Pai. Retira, Pai. Oh, Pai, onde o céu estiver barrado, Pai, desbrava agora, Pai da glória. Envia os anjos, meu Pai, os exércitos anjos celestiais para contenderem nas regiões celestiais. Pai Santo, nesta hora vai repreender a sentinela, papá. Repreende todo o espírito de distração neste culto, meu Pai. Repreende todo o tampão, agora vai retirar. Oh, Pai, toda a dureza do coração, toda a película no coração, Senhor, oh Pai. Oh, Senhor, eu estou a entregar, meu Pai, cada alma que está aqui, eu estou a entregar a mim também. Nós queremos aprender conforme a Tua palavra. Nós queremos, meu Pai, dominar a Tua palavra e obedecê-la, papá. Pai, assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu diminuo aqui, Senhor, amém. Então nós tivemos aqui a ler sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, igreja, arranjem água a mim. Sobre a ressurreição de Jesus, não é só o livro de João que fala. No livro de Mateus também fala. O livro de Lucas também fala. Mas apenas o que muda é a linguagem deles, não é? Vamos entender que Mateus não eram letrados, não eram assim pessoas, né? Estudadas, vamos chamar assim, intelectuais. Quando você vai para ver no livro de Lucas, conta a mesma história, você vai ver que tem alguns pressupostos que aparentemente são diferentes. Amém? Mas Amém. não era porque Lucas já era letrado. Então, quando Lucas vai escrever, a projeção de Lucas, você vai achar que é diferente, não é? Eu dizer, no entanto, alguém dizer, portanto, não é?
Então nós vamos estar a falar as mesmas coisas, mas as palavras são diferentes, que é a linguagem literária, a linguagem cuidada e a linguagem terra-terra, que normalmente eu uso muito, porque até a pessoa que utiliza a linguagem cuidada ou literária percebe a linguagem terra. Quem só fala terra-terra tem dificuldade de entender a linguagem cuidada e a linguagem literária. Mas então eu prefiro falar no terra-terra, porque pelo menos todo mundo entende. Amém? Amém. Todo mundo entende. Então é mesmo nessa linguagem que eu quero e pretendo permanecer. Mas claro, quando tiver entre os literários e cuidados, nós também vamos mudar, porque gostam de se fazer que não entendem. Amém? Amém. E então a palavra do Senhor tem esses pressupostos. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas Lucas narra consoante aquilo que ele ouviu dos discípulos, que ele ouvia dos discípulos. Então ele também apaixonou-se por aquele Jesus, não é? Converteu-se e Lucas também disse: eu também vou escrever para a minha classe. Aleluia. Porque alguém que usa muito a linguagem cuidada. Se vem alguém a falar terra-terra, até a dizer o que ele disse. Amém? Amém. E falar o bom português não é você afinar o português, é você falar a palavra corretamente. E às vezes nós confundimos. Amém? Amém. Lucas não estava a afinar o português. Lucas tinha uma linguagem cuidada. Não é? Não é questão de afinar. Tem pessoas que não afinam o português, mas têm mesmo uma linguagem cuidada. Tem advogados que utilizam muito a linguagem cuidada, mas ele nem por isso fala portuguesadamente. Mas o que está saindo na boca dele, no entanto, portanto, ilustre, você se pergunta o que é que se está a falar. Então são esses pressupostos que acontecem onde? Na palavra do Senhor. Apóstolo Paulo não foi discípulo do Senhor, ele foi apóstolo. Aleluia. Amém. Passou a ser discípulo. Quem treinou o apóstolo Paulo já foi quem? Os discípulos. Tiveram que depois lhe apresentar Barnabé. Barnabé teve o primeiro trabalho, amém? Depois foi parar na casa de Ananias. Depois foi parar na casa de Ananias. O Espírito Santo foi com ele. E o Espírito Santo começou a ministrar dele. Mas teve homens ali para poderem lhe dar espaço a questão. Por isso é que o que teve que acontecer? Ele teve que encontrar-se com Pedro. E houve choques. Porque Pedro andou com Jesus. Paulo ouviu falar de quem? De Jesus. Isso até nos dias de hoje dentro das igrejas acontece. Tem um que pensa que porque sabe toda a Bíblia está mais entendido daquele que está fazendo o protocolo. Então há aqueles choques, amém? Porque eu prego, porque eu profetizo. Então tem esses choques na igreja. Então voltando aqui à palavra do Senhor, nós vimos aqui que está falando da ressurreição de Jesus. Dentro desta palavra tem muitas pregações. Esse texto é um texto muito incrível. É daqueles textos que eu costumo dizer na igreja, que podemos ir de frente para trás, de trás para frente. Amém? Amém. A ambulância se escreve da maneira contrária, sabiam? Mas nós lemos ambulância. Não sabiam disso? Aqui já não simplifica a ambulância, porque a ambulância ela não tem via para ir toda a direção dele. A ambulância é de frente para trás, de trás para frente. Mas você vai ler o quê? Ambulância. Quando vão escrever, podem escrever daqui para aqui, ambulância. Vão escrever daqui para que tudo está certo. Vai ler sempre o quê? Ambulância. Tudo está certo. Vamos meter uma ambulância. Depois vamos meter daqui também. A ambulância não deixou de ser ambulância. Tá vendo? Não deixou. Então, ele deixou a palavra do Senhor também tem essa multifaceta. Vamos ler daqui para aqui. Vamos ler daqui para aqui. É a palavra de quem? De Deus. Então, eles pegaram. O que aconteceu? As mulheres, né, foram ao sepulcro. Como é de hábito, nós vamos visitar a campa dos nossos entes queridos. E elas foram visitar o sepulcro. Quando chegaram lá, encontraram a pedra removida. Eles chegaram lá, né? Viram que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela pegou, a Maria pegou, as mulheres pegaram, foram correr até os discípulos. Chegaram lá, chamaram Pedro. Pedro era o líder dos discípulos, amém? Amém. Era líder dos discípulos, era Pedro. Chegaram para Pedro. Mas já sabemos, onde está Pedro está o João. Onde está o João está o quê? O Tiago.
Porque era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus, quando vai sair, levava sempre quem? Pedro, Tiago e João. Então eles foram ter com Pedro. E junto de Pedro estava João. E disseram, olha, fomos ao sepulcro. Mas a pedra foi removida. E o Senhor não está lá. Sai Pedro a correr com João. Só que no percurso João passa. Também vamos entender que João era menor, né? Vamos entender, João corria mais. Eles foram os dois, saíram os dois para a corrida. Mas João passou Pedro. Quando chegou à porta do sepulcro, baixou, aquilo era né? Era baixo que eles faziam, escavavam ele assim. Ele chega, espreita, baixou, espreitou e viu que realmente Jesus não estava no sepulcro. Aleluia. Amém. E vamos aqui, né? Pedro e outros discípulos saíram e tudo mais, né? Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. João viu as faixas de linho, mas João não entrou. Pedro chega depois de João e entra, não é? Quando Pedro entra, Pedro que está dizendo, Pedro que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, quer dizer, isso aqui Pedro é que viu. Porque Maria todo o tempo ficou na porta. João veio, espreitou, viu as faixas, que é a mesma coisa que Maria viu, né? Viram as faixas, não é isso? Vamos acompanhar com a nossa Bíblia. Vamos ver aqui no começo. Maria apenas viu que a pedra estava removida, sai daí, vai ter com os discípulos. Saem os dois na corrida. O João passa o Pedro, chega primeiro no sepulcro. Quando chega, ele não entrou, espreitou, viu o quê? O que João viu? João se curvou, certo? Amém. Irmã Lili, levanta para dar lugar. Tem lugar aqui. Acontecer aqui. A Maria viu a pedra removida, não entrou. Vem João, né? Que foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro em relação ao Pedro. Ele se curvou, olhou para dentro. Está assim na vossa tradução também? Isso no 5. Versículo 5. E olhou para dentro. No meu está escrito aí, baixando. Exatamente. Baixando, viu os panos de linho ali, deixando toda a vida. Ele baixou, ou ele se curvou, viu as faixas de linho ali, deixando. Maria viu o quê? O que a Maria viu? Igreja, vamos pregar, porque eu já entrei para a pregação. Vamos ficar atentos, amém? Amém. Já entrei para a pregação. Vamos ficar atentos com o que nós estamos falando. Eu estou mesmo repetitiva nisso para a igreja. Estou a captar a atenção da igreja em pontos. Amém? Amém. O que a Maria viu? Vamos ver. Maria, o que viu? A pedra removida do sepulcro. O que João viu? E viu o quê? João viu? Vamos no 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Olha bem, chegou. Simão Pedro chegou, entrou, não é? Viu o quê? Bem como o quê? Mas no feito.
E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Amém? Olha aqui na minha. Eles viram só lenços. Mas Pedro viu que o lenço estava dobrado, à parte, separado das faixas de quê? Continuando. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele chegou primeiro, mas não entrou. Mas depois que Pedro entrou, ele também entrou. Ele viu e creu. Amém? Amém. Ele viu e quê? E creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse de quem? Dos mortos. Quer dizer, mesmo com aquela situação toda, eles não compreenderam que nada. Eles não compreenderam. Aleluia. Amém. Nós continuamos a ler essa palavra e ela continua. Mas eu vou pegar aqui, amém? Eu fui dizendo que esta palavra tinha múltiplas facetas que nós poderíamos pegar e pregar também outra coisa. Só esses lenços aqui, em Israel, tem significado. Quando no passado, quando eles fossem visitar alguém, fosse para a casa de alguém, eles comiam, vão comer e não sei o que, eles te davam um lenço, amém? Na saída, a forma de comunicar se foi bem recebido ou não, eles dobravam, né, aquele lenço e metiam bem. Se o convidado deixar o lenço de qualquer maneira, porque não gostou da tua recepção, amém? Não chegavam e te diziam assim, não gostei, fui na tua casa, me trataram mal. Não, amém? Não era assim. Você como anfitriã vai saber que o fulano veio aqui e não gostou. A partir de quê? Do lenço que te deixaram desarrumado. Mas quando você recebeu bem, eles pegavam, né? Meter aqui, eles pegavam assim no lenço, não sei qual de que forma, se era triangular ou o quê, mas eles dobravam bem o lenço, não é? Faziam mesmo uma boa dobra do lenço e eles deixavam encostado aqui, não é? E também posicionavam bem o prato, tudo que eles deixavam bem organizado. Eles estão a te dizer assim, que ele recebeu muito bem. Só aqui eu já podia pregar esse outro lado, que Jesus agradeceu o nosso tratamento. Ele estava a lhes dizer que ele foi bem tratado. Amém? Amém. Dizer que ele deixou os lenços bem. O João ficou pela porta, se curvou ou baixou, só viu faixa. O João não viu que estava arrumado, se estava como. Viu só o quê? Faixa. Ele só viu assim faixa. Mas Pedro entrou e Pedro viu que as faixas que João viu estavam bem que? Depois disso, o João entrou e creu. Mas agora esse João creu em quê? Depois está a dizer que eles não compreenderam nada. Quer dizer que só naquele momento é que ele creu que Jesus ressuscitou. Mas o plano ele não se ressuscitou para quê? Mas todavia, toda a trajetória que eles tiveram com Jesus, Jesus falava da morte dele e ressurreição, que lhe era necessário morrer e ressuscitar, amém? Amém. Jesus abriu os mistérios para eles, mas ainda assim eles não compreenderam nada. Eu vou tirar isso para a nossa vida. Na nossa vida, para nós, há momento que vai enviar um profeta, um homem de Deus, um pastor, um pregador, ou evangelista na tua vida. Às vezes fala contigo mesma de coisas que vão acontecer, de projetos que ele tem para ti. A necessidade de você passar por certas coisas, mas quando vem aquela coisa, você esquece e não compreende que nada. Nós estamos a sofrer na nossa vida porque não estamos a compreender nada. Mas tudo te foi dito, tudo o Senhor deixou instruído. O Senhor te instruiu que você vai ter mesmo dificuldade. Amém? Amém. Mas eles não compreenderam o quê? Nada. Nós não compreendemos
Nada, mas o Senhor nos alertou de tudo que nos viria, todas as situações, mas nós não compreendemos nada. Maria Madalena chegou e encontrou a pedra removida. Ela foi para o sepulcro, encontrou a pedra removida. Maria Madalena não entrou. Você se lê no livro de Mateus, está escrito assim, que a Maria Madalena perguntou, onde levaram meu Senhor? Me fala só, me devolve. Amém? Amém. Ela só queria saber do Senhor dela, Maria Madalena. Ficou ali, foi ver, ela viu a pedra removida. Foi chamar. O que chegou primeiro é para dizer o que é igreja. Você está numa caminhada com alguém, amém? Amém. Pode até avançar, mas não quer dizer que vai alcançar, amém? Amém. Cuidado com a inveja na vida do outro, amém? Amém. Eles saíram dois a correr. João era menor do que Pedro. Aleluia. Amém. Claro que João tinha mais agilidade para correr. Eu vou correr com uma Sana. Talvez só mesmo se a Sana, né, ou Krishna, não é? Vou correr com elas. Talvez se elas mesmo também já são moles há muito tempo, porque a caixa que elas têm eu já não tenho. Vai chegar um momento que elas vão me ganhar, porque eu já não vou ter resistência. Elas têm a juventude, são miúdas, tenta correr atrás do teu filho, não vai ficar bem cansado. Amém? Amém. Vai ficar bem cansado, ele vai te ganhar pela resistência. A jovialidade você já não tem. Eles saem os dois, saíram, a Bíblia está nos dizendo o quê? Que Pedro e o João saíram ao mesmo tempo. Mas João passou Pedro, mas eles avisaram os dois, estavam juntos dois. Mas João passou. Chegou no sepulcro, ele que já passou, deixou Pedro. Quando chegou lá, olhou, só espreitou, não entrou. O Pedro que veio em último lugar, chegou, lhes passou, entrou. Amém? Amém. Pedro entrou. Há pessoas nas nossas vidas que vão começar a trabalhar primeiro. Amém? Amém. Vão casar primeiro. Vão ter filhos primeiro. Amém? Amém. Vão se formar primeiro. Amém. Aleluia. Amém. Há pessoas que se formaram há 10 anos, nunca trabalharam. Você nunca se formou, entrou em uma grande empresa. Fica como isso. Mas aquele correu primeiro, mas não entrou. Amém? Amém. Não entrou. E eles todos, quando chegaram ali, não compreenderam nada. Igreja, nós hoje não estamos a compreender o que o Senhor está nos falando. Nós vamos à igreja, nós jejuamos, nós oramos, mas não compreendemos o quê? Outra coisa que eu aprendo com esta palavra é a nossa pressa. Nós jovens temos muita pressa. O que aconteceu aqui. Outra coisa que eu tiro daqui, aqui tem muita pregação e eu vou tirar de tudo um bocadinho que nós podemos tirar. É a pressa que nós os jovens temos de alcançar as coisas. Desavisaram os dois, o Pedro é mais velho, ele correu mais do que o Pedro. E quando chegou lá, ele que correu, que ele falou, porque a Maria, ele não foi ver que a pedra foi removida, desculpa, porque a pedra, a Maria já disse que foi removida. E ele quando chega lá, se vocês depositaram um corpo lá, eu assim, que a minha mãe já morreu, estou aí no cemitério, vão me falar que não, roubaram a campa, como estava acontecendo no passado, né? Graças a Deus, da minha mãe não se consegue roubar. Amém? Nós essa certeza nós temos, da minha mãe não se consegue roubar. E então, tinham que usar um helicóptero para tirar aqui. A minha seria muito audácia, não? Então, eles estão ali, removeram a pedra. Maria lhe disse que removeram a pedra, Maria está lá. Ele correu, passou Pedro. Eu que estou a me falar que a campa está aberta. Eu não vou ver se está lá os ossos. Porque se abriram, porque tem algum objetivo. Ninguém vai abrir um sepulcro onde tem morto. Pode estar sair bicho, pode estar cheirar mal, não é? O corpo ainda não é degradado. Até eu digo assim, é mais fácil roubar da minha mãe que já é osso, não é? Agora aquele corpo fresco, está cheirar mal. Só vai remover a pedra para ficar assim. Depois aquelas pedras dá muito tempo. Não é porque pedra que vem um homem só e puxa. Não. Era duro aquilo para puxar, tem que ser mesmo. E ela chegou lá e disse, removeram a pedra do sepulcro. Ele está aí e passou o outro. Chegou lá, não entrou. Mas o Pedro que veio em último lugar,
lhes passou os dois, nenhum deles entrou. Amém? Nenhum. Quando chegaram, não entraram. A Maria também foi. Porque o objetivo da Maria é só depositar que as flores. Era só para fazer ali, né, o jardim, meter as flores. Mas chegou lá, encontrou removida, foi chamar, pedir ajuda, olha ali, tá mal. Os que saíram, esse passou, chegou, só espreitou, ficou. Pedro veio, lhes passou, todos entrou. Pedro é audacioso, tem audácia mesmo. Entrou, é que viu, Pedro aqui que está dizendo, ele é que viu o lenço dobrado, viu todas as faixas organizadas. Era experiente, nós jovens não temos experiência. Amém? Amém. Você não tem experiência. Você quer passar para os mais velhos. Você quer tomar dianteira das coisas. Você pode pensar que ele está lento, mas ele tem experiência. Amém? Amém. Você precisa conseguir o quê? Experiência. O que aconteceu ali é que Pedro era experiente. Pedro tinha maturidade. Enquanto eles chegaram, só espreitou, e ele era miúdo, o bebê espreitou. Pedro disse, não, tenho que ver como é que a cena aqui está funcionando. O corpo está... Porque o Pedro o quê? Quem removeu a pedra é porque queria alguma coisa do corpo. Porque o que é que temos aí? Temos corpo. Não metemos lá ouro nem prata, está lá um corpo. Então eu tenho que ver se o corpo está lá. Eu tenho que ver se o corpo está lá. Ele desce para ir ver se o corpo está, se o corpo estiver. Saímos, fechamos novamente. Mas João não tinha experiência, só queria ir ver, correu a mais, é o que está acontecendo nos dias de hoje, amém? Amém. Nós estamos a correr. Nós estamos a correr. Você chega na estrada, é só mesmo você só tem a tua prioridade. Quer dizer, você quer a prioridade, você sozinho se põe no teu lugar de prioridade. E hoje em dia, os coaches motivacionais, os pastores coach que estão a aprender, não é? A ser coach motivacional, chega e te fala, você tem que ter, você tem que ser, você tem que não sei o que poder, e aí só fica no eu. Os cristãos de Deus estão assim, eu tenho que ter. Eu tenho que conseguir, eu tenho de palavra do Senhor nada. Quando vem a dificuldade, não entendeu nada. Amém? Amém. Porque estão a te pregar no coach motivacional que você tem que ter, você tem que ser, você tem que conseguir, você porque não, a fé só mesmo de fé, que não, que agora eu tenho que trabalhar na empresa assim, que agora você não está a compreender nada. O Senhor te falou o quê? Amém? Amém. Qual é a instrução que o mestre falou? Ele falou sobre o amor ao próximo, não é? Ele falou em crer no Deus vivo, não é? Ele instruiu muita coisa, mas nós não, só queremos correr. Você vai encontrar alguém que já está lá, esse também, ora há muito tempo, até hoje não tem carro. Ora, até, eu vou dizer isso, até pastores falam para outro pastor, estás burro. Sabe se não abriu o teu olho? Estás burro. Começa a fazer propósito, dá uns envelopes. Você está burro, até hoje não tens casa. Até hoje mesmo não tens carro e não andas a pé. Você está burro. Amém? Amém. É o ensino de hoje que estamos a ter. Esse é o ensino que estão a nos dar hoje em dia. Esquecemos o ensino do amar o teu próximo como a ti mesmo. Esquecemos o ensino da ajuda. Pastor, já és pastor há 20 anos, até hoje não tens um carro. Eu que comecei a pregar há 2 semanas, há 1 mês, há 1 ano. Você está a pregar 20 anos, não tem carro. Nós esquecemos o ensino do mestre. Aleluia. Amém. Nós esquecemos o ensino de se doar pelo outro. Porque hoje tem que ser irmã Vânia, irmã Vânia, irmã Vânia, irmã Vânia. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, eu em quarto lugar, eu em quinto lugar, eu em sexto lugar, eu em sétimo lugar. E os outros também, esses vierem, né? Aleluia. Amém. Quer dizer que nós não compreendemos que? Nada. Nós não compreendemos absolutamente nada. Você vai para a igreja, se não te falarem, vamos orar. Ora, levanta. Igreja, levanta, está toda em pé. Vamos orar, igreja, vamos. A oração sai assim. Não estou a dizer que é mal, amém? Amém. Mas não pode ser o foco. Aleluia. Amém. Vamos orar assim. Em nome de Jesus, eu sou poderoso. Amém. Amém. O dinheiro é meu. Aleluia. Amém. A oração é baseada nisso. A oração não é Senhor me transforma.
Senhor disse para amar o próximo, me põe amor, vou amar o meu próximo. Amém. O Senhor disse para nós nos compadecermos com a aflição do próximo, me coloca. Para eu poder me compadecer da dor do meu próximo. Nós não temos mais isso hoje em dia. Eu sou prioridade. O eu está muito grande na igreja. O eu da igreja está grande porque a igreja não compreendeu o quê? Nada. E quando vem pessoas que aprendem a orar desse jeito, pessoas que vêm, quando vem a dificuldade, quando chegam as adversidades, não compreendem o quê? Nada. Eles estavam ali. Jesus lhe falava constantemente, lhes pregava, separava-se do povo, ficava só com eles, lhes instruía, lhes instruía. Porque nesse momento era o momento dele dizer o quê? Não, ouve, ele que ressuscitou, conforme ele disse, né? Aconteceu mesmo, ele ressuscitou. Agora, João creu, ele só creu que Jesus não estava ali, só creu que Jesus ressuscitou, mas não compreendeu o quê? Nada. Qual é o propósito que Jesus ressuscitou? Você não está entendendo qual é o propósito de Deus na tua quê? Tua vida. E nós ficamos toda hora assim, eu não sei também qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu não sei também se Deus quer fazer na minha vida. Eu estou passando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não sei se Deus está fazendo o quê. Eu não sei se Deus está qual é o propósito na minha vida. Ficamos assim, porque não estamos a compreender o quê? Nada. Mas o Senhor te instruiu. O Senhor te mostrou o propósito dele. Tenta buscar entender o propósito. Vamos ler aqui, mais em frente. Os discípulos voltaram. Eles foram. A Maria fez o quê? Permaneceu. Eles chegaram ali, viram que o mestre não estava, que o mestre ressuscitou. Foram para onde? Para onde é que eles foram? Para casa. Eles foram para casa. Hoje aqui está duro. O guardanapo não meteram água. Deu assim. O que fez? Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Enquanto ela que? Chorava. Naquele momento em que ela chorava, que ela estava ali sozinha, ela resolveu olhar para o sepulcro. Quer dizer, em todo momento, a Maria faltava já chorar o mestre dela, não é? Que não estava e não sabia porque Jesus lhe falou, não compreenderam nada. Eles esqueceram da ressurreição e eles ainda estavam assim, não, esperar só mesmo do corpo. A Maria, eles foram para casa, a Maria ficou mesmo ali a chorar. Mas os dois eles foram para casa. Maria permaneceu ali a chorar. E de repente ela decide olhar para dentro do sepulcro. E quando olhou para o sepulcro, ela viu o quê? Aleluia. Amém. Ela viu os anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um a cabeceira e outro aos pés. As faixas estavam como? Aonde? E a outra estava onde? Aleluia. Amém. Grande agradecimento do Senhor. Amém. Amém. Grande agradecimento. Eram os anjos que estavam ali. Em nenhum momento eles não estavam com a visão aberta. O lenço estava na cabeceira. As faixas estavam onde? Dos pés. Pedro viu. Viram faixas. Igreja, o que a pastora quer dizer nesse momento? A irmã vai quer dizer o quê? Quando você está perante as suas situações, os teus problemas, se você não se concentrar, você não vai ver o que Deus está te mostrando dentro daquele problema. Eles estavam a viver um problema que o mestre deles não estava. Eles não viram o quê? Mas os anjos estavam sentados ali. Porque não está a dizer só que apareceram. A Maria chorar, olhou e viu anjo. Por quê? Mas agora, pastora, por que a Maria viu anjo? Está a dizer o quê? Maria permaneceu. Aleluia. Amém. Nós somos assim na nossa vida. Está tudo bem, andamos com o mestre, estamos na nossa vida feliz, está tudo a dar certo. Quando vem as adversidades, não é? Nós temos tendência a ter, eu até sei que Deus existe, mas esse Deus não está falando. Amém? Eu até sei que Deus existe, mas esse Deus não está fazendo. Eu estou a lhe pedir há muito tempo, ele não está operando. Chega um momento quando a dificuldade é maior, você grita: onde estás, Senhor? Não estás a me ver, não estás a me ouvir. Pai, estás aonde? Amém? Amém. Uns não permanecem, vão embora. Aleluia.
Amém. Mas a Maria, apesar da dor, apesar do sofrimento, a Maria fez o quê? Permaneceu. E ela permanecendo, e ela chorava. Nós também temos problema, estamos a chorar. O que vai acontecer com a Maria? A Maria resolveu olhar para o sepulcro. Quer dizer, olhou para Cristo. Amém? Amém. Porque ela foi olhar para onde o Senhor que estava. E quando ela olha para o sepulcro, ela vê anjos. Já não viu faixas. Onde estava o lenço? Onde estavam o quê? Amém? Ela viu anjo. E quando ela viu o anjo, olha bem aqui. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Por que choras? Ela respondeu, levar embora o meu Senhor. Posso dizer uma coisa? Tem uma outra parte da Bíblia. Onde, quando que fala, não é, sobre a ressurreição, em que os guardas ficaram atônitos. Amém? Você vai ver que Maria não ficou atônita. Viu o anjo? Aleluia. Amém. Maria está a conversar com os anjos. Levaram o meu Senhor. Ela está conversando, não ficou atônita. No meio do sofrimento, resolveu olhar para Cristo. A Maria está a conversar com a Maria no sofrimento, permaneceu. E ela está a falar com quem? Com o anjo. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Jesus está na tua vida, no teu sofrimento, em todo o tempo. Você não o reconhece. Amém? Amém. Você pergunta onde está Deus, mas Ele está aí. Eu uma vez já falei sobre isso, numa quinta-feira. Às vezes em forma de um lavador de carro, às vezes em forma de um bombeiro, às vezes em forma do teu marido, às vezes em forma do teu filho, às vezes em forma do teu colega, às vezes em forma do teu chefe, às vezes em forma da tua vizinha, mas você não está vendo. Amém? Amém. Mas Jesus está aí. Amém. Jesus está a te ver. Ele está contigo. Você está a dizer, onde está Jesus? Aleluia. Amém. Então depois continuando, lhe perguntaram, quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Não é isso. Ela lhe confundiu com o jardineiro. Às vezes o jardineiro está a vir falar contigo. Você vai lhe denegrir porque é apenas um quê? Jardineiro. Às vezes o teu empregado está a vir te falar uma palavra do Senhor. Você vai lhe ignorar porque é apenas a tua empregada. Às vezes a tua cunhada, você vai falar, é a tua cunhada. Às vezes é a sogra, é porque é mãe dele. Mas é o Senhor que está a falar para quem? Para ti. Amém? Amém. O Senhor está a falar para ti, Ele está lá. O Senhor está a falar para ti. Não é? Depois ela pergunta, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus se revela e disse, Maria. É uma exclamação, amém? Amém. É de alguém que tem intimidade. Quer dizer que aí ela confundiu Jesus com o jardineiro. Quantas vezes você ignora alguém, depois de você dar um espaço, parece que alguém falou para ti, devias ter ouvido. Você falou, e a pessoa já não está. Amém? Amém. Depois acontece uma coisa, Jesus se revelou, lhe disse, Maria. Vai ver o que aconteceu com a Maria. Nosso tempo já foi, tá? Me dá corrida aqui, tá, dá conta. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone. A partir do tempo, é porque é intimidade. Ele estava com o quê? Porque se ela confundiu com jardineiro, é porque ele tinha uma aparência de jardineiro. Não é isso? Como é que vão te confundir uma pessoa com jardineiro? Você não tem nada de jardineiro, uma pessoa te confundir com jardineiro. Ele estava a fazer o quê para lhe confundir com jardineiro? Porque ele que a todo tempo Jesus estava ali a mexer nas flores. Aleluia. A todo tempo que eles estavam naquele processo de a pedra que removeram, da faixa que não estão, que ela ficou a chorar. Jesus estava mesmo ali com ela. E ela lhe confundiu com o jardineiro. Mas a partir da saudação, traduzindo, a partir da intimidade, ele lhe chamou de um jeito que ela sabia que o mestre que me chama assim.
Ele exclamou, tem uma exclamação, Maria. A quem te chama, você já, né? Vamos falar já Maria, aqui temos aqui a irmã Maria. Nós estamos aqui, irmã Maria. A quem ele chama de Meure. Aí você não sabe. Maria, 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 Maria. De repente eu só ele fala assim, Meure. Eu no meu caso, irmã Vânia. Quem me conhece de criança, irmã Lili. Amém. Eu quando estou, tem mais outro nome dele, eu quando estou andando e alguém me chama, eu viro, é quem me conhece desde criança. Amém. E ele exclamou do jeito que ele exclamava. E disse, Maria, então você já não me conhece. Maria se mostrou para ela, quando ela virou, ela também exclamou em aramaico, Rabone. Quer dizer que a Maria, enquanto os outros lhe chamavam normalmente mestre, não é? Uns pensavam que ela era profeta. A Maria tem um jeito dela carinhoso de chamar o mestre. Amém. Porque a Bíblia não está falando à toa, todas as traduções vai vir assim. E traduz sempre. E ela lhe chamou em aramaico. Por que está dizendo que ele chamou em aramaico? Que a Bíblia aqui está contando tudo na mesma língua. Amém? Quando chega nessa parte diz, e ela lhe respondeu em quê? Em aramaico. É porque a Maria tinha um hábito de lhe chamar Rabone. Quer dizer que a Maria é que tinha um hábito entre todos de lhe chamar quê? Rabone. Lhe chamava de uma maneira diferente de todo mundo. Eu se chego aqui, pastor Eliana me chama Vânia, me chama Vani. Quando alguém vem chamar Vani, ninguém me chama Vani. Amém? Ninguém me chama Vani, mas vai chamar em Wanda. Uns vão buscar meu nome lá de guerra, de casa, Lili. Mas nem no serviço me chamam Vani. Quem me chama Vani é o pastor. Eu se tiver virar alguém chamar Vani, eu vou sempre pensar que é o pastor que está chamando. Então Maria pega, vira e diz Rabone. Que era o jeito que eles queriam se tratar, por isso confundiam que Maria namorava com Jesus. Porque a Maria tem um jeito especial de tratar Jesus, Jesus tinha um jeito especial de tratar a Maria. Aquele Maria dele não saiu à toa. Chamou Maria de um jeito que ninguém chamava. Tem muitas Maria, mas a maneira como se chama é diferente. Amém? Amém. A maneira como... Ela era Maria Madalena, se calhar que ele chamava de Madalena. Mas Jesus chegou ali e chamou Maria. E ela logo que virou disse Rabone. Não lhe chamou mais de outra forma. É mestre, não é? É mestre, mas ela preferiu em aramaico. Ele chamava em aramaico mestre. Enquanto nós estamos a falar aqui mestre, 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 não é? Professor, eu chego aqui teacher, teacher, teacher. Então o profeta já vai saber que a Vânia que ele chama de teacher. Ela virou teacher, não é? Ou vamos chegar na preacher, não é? Vamos chegar e vamos vir aqui, ao invés de ser pastor, vocês vão ser preacher. E já estamos. Então Maria, aconteceu isso com Maria. E vai dizer aqui, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém a meus irmãos e diga-lhe, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe disseram. Oh, glórias, aleluia, amém? Só para terminar, quando você permanece, você vê Cristo, amém? Amém. Quando você permanece, você vê quem? Cristo. Permaneça. Aleluia. Amém. Não importa a dificuldade que você esteja a passar, permaneça, você vai ver Deus. Amém. Permaneça, você vai ver Deus que agir. Permaneça. Não desfaleça. A minha situação não está coisa, não está continuando. Agora vão na tia que trata, não vai. Permaneça. Maria permaneceu sozinha. Você fica num cemitério sozinho. A dificuldade, Maria ficou sozinha, ainda que todo mundo me abandonou. Permanece. Jesus não te abandonou. Amém. Naquela dificuldade eu estava sozinha. Eu naquela dificuldade mesmo ninguém veio me ajudar. Jesus estava contigo. Permaneça. Amém. E você vai ver Deus está aqui a dizer que Maria foi e disse, eu vi. Foi quem? A primeira vez. Eu vi. Ela não falou nada. Eu, Maria, vi o Senhor. E ele mandou vir vos dizer que está aí para o nosso quê? Pai. Porque ela viu. Então, vê você também, amém? Deixa de ouvir Deus. Ouvir falar de Deus, ouvir falar de Deus, ouvir falar de Deus. Só mesmo não. Deus me diz, Deus me diz, Deus me diz, Deus me diz, Deus te diz, Deus me diz. Vê Deus. Deixa de ir na casa do quimbandeiro. Fica. Vê Deus. Amém? Amém. Quando vier a dificuldade, luta para compreender. Luta para compreender o porquê que você está passando por aquilo. Porque Deus está
contigo, amém? Deus está conosco, aleluia. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Amém. Oh Deus poderoso. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, Tu és santo, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. Obrigada por esta palavra. Pai, permita com que nós permanecemos na Tua presença, papá. Pai, não permita, papá, com que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Pai, rumo é o Senhor, oh Pai. Faça-nos permanecer no dia mau. Faça-nos permanecer no dia alegre, Pai. Faça-nos abraçar, meu Pai, o Cristo do Senhor, papá. Senhor, nesta hora eu quero entregar o Teu povo nas Tuas mãos, papá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.